Graça e paz, apóstolo. Amém, 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 Bispo Adriano. Como estamos? Estamos bem, graças a Deus, mas estou feliz agora em poder estar aqui com você. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar você pelo seu dia, né? Um feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus te conceda muita saúde. Com certeza essa data vai se repetir sempre, e todas as vezes Deus vai te dar a oportunidade de colher mais uma rosa no jardim da existência. Meus parabéns, Deus continue te abençoando. Amém. Muito obrigado, Bispo Adriano. É um grande prazer poder estar aqui conectado contigo. Estar aqui a conversar. Faz tempo, né, que a gente já planejamos algumas lives assim, estávamos assim conectados. Essa distância e às vezes contratempo não tem sido mesmo fácil, mas hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui conectados para podermos então conversar. Quero desde já, para todos aqueles que estão nos acompanhando e aqueles que puderem nos acompanhar depois, dizer que, para quem não sabe, o Bispo Adriano Gomes de Nascimento considero ele como meu líder, como mentor, como um pai para mim. Muita coisa mudou na minha vida depois do nosso encontro, e de lá para cá o Bispo Adriano Gomes de Nascimento tem me acompanhado, tem dado assistência, inclusive nos meus piores momentos da vida, né, Bispo? Realmente os teus conselhos têm sido muito bons, muito bons mesmo, edificante. E eu me lembro quando todas as vezes o Bispo mandava semanalmente um áudio, né, para poder então fortalecer e contribuir para a obra que nós temos aqui na província de Cabinda. Então, é uma bênção de ter na minha vida, e eu reconheço isso, falo isso profundamente, né, não apenas porque as pessoas vão ver, mas falo isso com todo o meu coração. Eu percebo que existe um momento que a gente precisa conversar com alguém sério, com alguém já mais experimentado do que nós, e o Bispo Adriano tem sido realmente uma grande bênção na minha vida, e eu quero mais uma vez, né, agradecer pela tua vida, Bispo Adriano, que Deus seja louvado pela sua vida e por esse encontro que ele graciosamente nos concedeu de estarmos unidos. É mais ou menos isso. Bem, na verdade, eu também faço meus agradecimentos. Amém. Porque aconselhar vidas não é fácil. E para mim é uma oportunidade também de crescimento espiritual, né? Não só você, como mais pessoas. Eu também tenho líderes acima de mim, e nos meus momentos difíceis também eu procuro. E a gente está aqui para isso mesmo, ajudar uns aos outros, né? Amém. Mas vamos lá, como que está a província de Cabinda? Nós estamos aqui na cidade de Cabinda, estamos aqui a trabalhar a questão ministerial, como o Bispo já sabe. Acho que se existe alguma coisa que nos retém nesse exato momento aqui, né, em Angola, especificamente na província de Cabinda, são questões voltadas ao reino de Deus mesmo, que isso tem a primazia nas nossas vidas, né? Tem o seu devido lugar, que é o primeiro lugar, e nós estamos aqui contribuindo, né, dando aquilo que a gente, pela graça de Deus, recebemos, contribuindo aqui para o avanço da obra de Deus, né, para a edificação do corpo de Cristo aqui na província de Cabinda. Com certeza, isso o Bispo já sabe, com certeza não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil. Nós temos as nossas realidades aqui, né, nossas realidades típicas aqui da cidade de Cabinda, mas estamos aqui nessa luta e mesmo não sendo fácil, nós sabemos que Deus nos preparou para isso, né? Jesus, quando chamou os seus discípulos, uma das coisas que eu aprendo bastante com Jesus e que eu gosto bastante da pessoa de Jesus é a sua sinceridade voltada a questões ministeriais.
Jesus, quando chamou seus discípulos, disse das dificuldades, lhes falou das lutas, lhes falou daquilo que eles iriam passar, né? E Jesus não omitiu nada, não omitiu absolutamente nada. Então os discípulos, quando passavam dificuldade, quando passavam os seus momentos difíceis, eles só diziam: não, a palavra do Senhor está a se concretizar, a palavra do Senhor está a se concretizar. Então, o que nós enfrentamos aqui, por causa das questões ministeriais, nós já, pela graça de Deus, já conhecemos, e o que nos resta mesmo é sempre contar com a graça de Deus para nós avançarmos. Senão, não tem sido fácil, mas estamos aqui nessa luta. Bispo Adriano. Exatamente, apóstolo. Por graça divina, eu sou bispo de uma região aqui, de 5 igrejas, e pela mesma graça eu sou pastor de uma, e eu sempre estou ensinando a igreja local, como os demais pastores, né, que o evangelho que se é pregado nesses últimos dias é um pouco diferente dos dias de Cristo, né, e eu sempre estou atualizando eles. Inclusive, domingo passado, preguei na igreja, e um dos pontos principais da mensagem foi exatamente isso, que Jesus não prometeu para nós aqui, enquanto estivermos nessa vida, não prometeu um mar de rosas, mas sempre rosa no mar. É diferente, porque se é pregado hoje chave de prosperidade, chave de carro, chave de casa, é um evangelho que massageia o ego das pessoas. Sim. É um evangelho de facilidade, quando na verdade, sim, exatamente isso que você disse, Jesus, ele falou de perseguição aos seus apóstolos. Ele falou de que eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos. E sim, muitos iam sofrer perseguição. Dos 12 apóstolos, Judas é um que comete suicídio, né? Ele é substituído por um outro apóstolo, por Matias, o nome dele. Sim. E Jesus, ele então tem aquela comitiva de 12 apóstolos. Após a ressurreição, para eles, não é prometido as bênçãos aqui na terra. Foi para eles prometido perseguição, que eles fossem evangelizar todo mundo e por todas as províncias, até os confins da terra, e que eles sofreriam perseguição. Dos 12, só um foi poupado. João é o único que morre de morte natural. Então, sim, nós que somos discípulos de Cristo, nos dias atuais, o que é nos prometido não são coisas boas. É isso mesmo, perseguição, calúnia, às vezes muitos missionários, apóstolos, pastores são enviados em lugares que é proibido pregar o evangelho, e a estes não está prometido facilidade, mas às vezes até a morte, né? Porque morrer pelo evangelho é uma causa nobre, e ninguém morre, né, por uma coisa que não acredita, né? Então, se você acredita e tem convicção de que o evangelho de Cristo, ele é um evangelho não só para viver essa vida, mas a vida eterna, a morte é só um pequeno detalhe. Amém, amém. Amém, Bispo Adriano. Eu percebo que, acredito que essa particularidade de Jesus, essa parte que, essa formação de Jesus para com seus discípulos, acredito que contribuiu bastante para o progresso do reino de Deus e contribuiu bastante para a eficiência na pregação do Evangelho. Porque imagina que eu sou chamado a pregar a verdade e eu não estou preparado para sofrer por causa da verdade.
Então, ainda que eu esteja a pregar a verdade, eu não vou pregar a verdade com eficiência, né? Eu vou pregar uma verdade diluída. Nós chamamos de diluir como se fosse não na medida exata, porque eu não fui preparado para aquilo que são as consequências que pode advir por causa dessa vida como pregador do Evangelho. Então, quando eu vejo a maneira que os discípulos pregavam, a ousadia que eles tinham, a coragem que eles tinham, como eles se doaram na pregação do Evangelho, percebo então que Jesus foi eficiente nos seus ensinamentos, né? Se eu quero, na realidade, ser um pregador como um deles, né? Como um dos discípulos, eu tenho que me apegar aos ensinamentos de Jesus, como Jesus lhes ensinou, como Jesus os capacitou, como Jesus os preparou para vencer momentos difíceis. Nós temos, por exemplo, o relato de Estevão, lá em Atos, capítulo número 7, quando Estevão está ali a defender ali o Evangelho. Estevão parece que estava consciente daquilo que ele iria passar naquele exato momento, mas mesmo assim ele não baixou a guarda, ele pregou o Evangelho e a morte chegou e foi bem-vindo para ele e está na glória. Então acredito que se nós estivermos preparados para sofrer por causa da verdade, isso vai ajudar nós a pregarmos a verdade com eficiência. Agora, se nós tivermos medo, formos fracos, né, formos medrosos, nós não vamos pregar a verdade com eficiência. Por isso vemos algumas igrejas que hoje você encontra uma medida de verdade, mas não é uma verdade absoluta. Eles têm uma medida de verdade, porque eles sabem que se eles pregarem a verdade absoluta, então as perseguições virão e acredito que a tal igreja não terá lá uma multidão, como as pessoas hoje querem a multidão nos nossos tempos. É mais ou menos isso. Na verdade, apóstolo, né? Jogando mais um pouco de tempero na sua fala, na verdade, as perseguições, as calúnias, enfim, tudo isso que nos envolve dentro do Evangelho, na verdade, não vem para nos embaraçar, nos atrapalhar, porque perseguição ela gera crescimento. Se você olhar a igreja primitiva ali, nos dias primórdios, à medida que são perseguidos, eles vão se espalhando, e conforme eles vão indo, eles vão pregando. Então perseguição gera crescimento, não só da membresia, não só de parte geográfica, né, extensiva, o evangelho vai sendo pregado a todo o planeta, mas o crescimento espiritual, pessoal. O apóstolo Paulo foi o homem que ele viveu o evangelho pleno. Por quê? Enquanto os demais apóstolos, na perseguição, eles tinham medo, eles sofriam, eles eram aflitos. Apóstolo Paulo também, ele era um perseguidor. Depois da conversão, ele passou a ser perseguido. E nas perseguições, o apóstolo diz nas suas cartas que ele sentia alegria por ser perseguido, sentia alegria em estar preso, né? Tem uma das cartas deles, Filipenses, é a carta da felicidade, porque eles estão presos. Ele pensa o tema alegria. Mas ele está alegre. O tema da carta alegria. Por quê? Por que ele estava alegre? Porque ele foi preso pela causa de Cristo. Então, quando alguém nos perseguir, nos maltratar, fazer qualquer coisa desse tipo a nós, por causa de Cristo, nós devemos nos alegrar, porque nós estamos no caminho certo, né? Como você disse, né? Muitas igrejas pregam, dosam a mensagem para que tenha templos cheios e não igrejas vazias, mas eu prefiro igrejas que tenham a Pedro, Tiago e João, mas todos sejam cheios do Espírito Santo, do que igrejas cheias e vazias de Deus, né? Então eu prefiro assim. Então, apóstolo, eu acredito que nós estamos no caminho certo, sim, de evangelho, né? Amém. Acredito que fazer esse feedback e conversar com alguém que já esteja envolvido nas coisas ministeriais, muito antes do que eu, muito antes do que muitos de nós, e ouvir o bispo frisar bastante nessa questão do sofrimento, do lugar do sofrimento ou do lugar da pena no exercício do ministério.
Acredito que isso é fascinante, é muito importante e vai ajudar bastante. Mas, Ventura, acredito que uma das coisas que nos falta também atualmente é de líderes que ensinem a verdade. Jesus foi um bom líder, porque se nós vemos a eficiência do ministério dos discípulos, é por causa do bom líder que eles tinham. O bom líder, o bom pastor, o pastor divino, né, que é Jesus, os preparou muito bem. Acreditamos que hoje Jesus ele usa homens, Deus usa homens para poder capacitar. Então, o que nós precisamos é de líderes que venham ser sinceros conosco, né? Pastores, seminários teológicos, academias de pregadores, todo esse ciclo onde as pessoas de maneira acadêmica podem ser formados então para que sejam pregadores, para que vão no campo, por exemplo, da pregação do evangelho, para que levem a palavra de Deus. Acredito que é preciso cultivar um pouco mais de sinceridade, não um pouco mais não, é preciso cultivar mais sinceridade, né, nessas academias, de modo que tenhamos então pregadores mesmo mais corajosos, ousados e preparados então para poder contribuir para o progresso do reino de Deus. Bispo é um líder para mim, e nós temos aqui por exemplo o básico em teologia, temos o médio em teologia e o bacharel em teologia, e uma das coisas que eu tanto gosto, que eu amo, por exemplo no Seminário Teológico Marcos Batista, né, que temos ali do Brasil para cá, é que quando eu estudo ali, principalmente ali o bacharel em teologia, a sinceridade que tem ali é fascinante, é muita sinceridade. E uma das coisas que eu, ainda dias eu estava aqui a estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, uma das coisas que eu estava ali a ver e a estudar é que parece que o interesse ali do Seminário Teológico Marcos Batista não é apresentar uma visão de uma igreja, mas ali o estudo é simplesmente focar em Sagradas Escrituras. Porque eu vi alguns pontos que poderiam ser certos pontos que talvez, por exemplo, eu estava numa igreja pentecostal, né? Talvez esses pontos poderiam não ser tocados ou tratados de maneira com um pouco mais de cuidado, porque, digamos, o seminário faz parte dentro da igreja pentecostal, mas eu vi e eu gostei bastante. Eu vi que o foco ali é exaltar as escrituras, que realmente as escrituras sejam exaltadas, e isso realmente é fascinante. Gostei bastante e ainda estou a gostar. Mais ou menos isso. Não, apóstolo, é natural que qualquer instituição no desenvolver o seu material didático e acadêmico vá defender a instituição. Só que a instituição da qual eu faço parte, a gente exalta mais o reino do que a instituição. Apesar de a gente ser uma instituição muito séria, né? E a seriedade que nós levamos já é imposta pelo próprio ministério, pela própria liderança, mas o nosso foco é levar o reino de Deus, falar as verdades divinas. E você falou algo que o meu entendimento, e eu sempre pensei nisso. O foco é esse. Quando se fala sobre liderança, levantar líderes, é que na atualidade, quando se vai levantar pregadores, até mesmo a gente vai fazer uma profecia na vida de alguém, de que ele vai ser um profeta, de que ele vai ser um pastor, de que ele vai ser um pregador, às vezes as pessoas confundem, né? Fala que ele vai ser um pregador, que ele vai sair pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura, que ele vai ter sucesso, que ele vai ter fama, mas por detrás do sucesso e a fama, apóstolo, existem várias coisas, e uma delas é a perseguição. Então nós deveríamos fazer o contrário. Olha, você que vai ser líder, pregador, um pastor, vai sair anunciando o evangelho, olha, a recompensa é perseguição, a recompensa é calúnia, a recompensa é a morte, né? Tanto morte do eu, né? Para as coisas que eu desejo, como morte física mesmo, né? É que
Angola, né, Cabinda, aqui no Brasil mesmo, nós moramos em países livres que ainda se pode pregar o evangelho, mas existem países e até mesmo culturas, mundo afora, que é proibido anunciar o evangelho, né? A Bíblia, na verdade, é um livro proibido, né? Falar do evangelho é assunto proibido. E às vezes o final é isso mesmo, é a morte. Então nós devemos então fazer o quê? Ensinar a nova liderança que vem, a nova geração de pregadores, que a recompensa é a morte, é perseguição, tudo isso, né? Mas é simples, apóstolo, né? Lembrando que toda a nossa recompensa nós vamos receber da própria mão de Jesus, né? O nosso galardão. Amém. Tem um texto aqui de 2 de Coríntios, capítulo número 11. Nós temos aqui, Paulo faz aqui espécie de uma resenha das dificuldades, sofrimento. Sim. Aqui, 2 de Coríntios é um bom texto. Ele fala aqui: eu fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios da sua pátria, em perigo entre gentios, em perigo no mar, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo entre falsos irmãos, 27, em trabalhos, fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em rio e nudez. Então, aqui Paulo faz espécie de uma resenha, nós, quando olhamos o grande Paulo, o grande apóstolo Paulo, né, e aqueles resultados, então, fascinantes do grande apóstolo Paulo, nós nos encantamos com a beleza do ministério de Paulo. Mas atrás disso houve muita pena, e muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade, então, que o grande apóstolo Paulo enfrentou. E nós hoje, por causa de muitas coisas, então, que ele aceitou, então, passar e sofrer, nós hoje temos uma bênção, né? Nós temos um dos maiores escritores, o maior escritor do Novo Testamento, é o apóstolo Paulo, mas é o homem que enfrentou muito sofrimento. Então, nós podemos dizer que o maior escritor é um dos homens que mais sofreu também. Diferente do dia de hoje, né? Nós queremos ser maiores, mas nós não queremos, então, não queremos a pena. Não queremos a pena. Nós fazemos de tudo, então, para evitar a perseguição, fazemos de tudo, então, para evitar o sofrimento dentro desse ministério. Como eu já disse aqui de maneira antecipada, acho que isso é também um dos motivos da fraqueza, né, dos pregadores que nós temos hoje, porque eles não estão preparados para sofrer, eles não estão preparados para sofrer por amor a Cristo. E o bispo disse muito bem aqui, quando ele disse que o sofrimento não deve ser encarado como algo, não devemos olhar aquilo como se fosse algo negativa, né, da nossa caminhada como pregadores. E mesmo durante a história da igreja nós vemos isso, né? Grandes homens de Deus que sofreram, passaram dificuldade, muitos deles deram a vida para a tradução da Bíblia Sagrada. Então o sofrimento sempre marcou a vida dos grandes servos de Deus. É preciso que hoje, né, os novos pregadores, aqueles então que hoje estão a aderir ao cristianismo, estão agora no exercício do ministério, conheçam isso. Só que o que eu já disse aqui, o bispo, o que nos falta mesmo é de líderes sinceros. Por exemplo, eu quando comecei o cristianismo, eu tive alguns líderes que foram muito sinceros comigo. E eu, pelo menos até hoje, agradeço bastante esses líderes, foram muito sinceros comigo. Eles me diziam, eles não omitiram nada, me diziam: o cristianismo é assim, um dia vai passar dificuldade, sofrimento, tentação aqui, problemas aqui. E o que acontecia? Durante a minha vida, naquele tempo eu não tinha assim, bastante conhecimento, mas por causa da alerta que eles me deram, por causa da espécie do emblema que eles mostraram para mim sobre o percurso da vida como cristão, quando acontecia alguma coisa, eu já me lembrava: não, isso aqui já tinha me dito, isso aqui, sim, para falar que eu iria passar isso, e fui caminhando. E imagina se essas pessoas não fossem sinceras comigo. Então eu acredito que a sinceridade por parte dos formadores também deve ser retocada. Nós precisamos de líderes para formar líderes também. É mais ou menos isso. Exato, Costa. Exato. É isso mesmo. E nós estamos precisando na formação do indivíduo que vem para ser um novo evangelista,
evangelista, um novo pastor, que ele venha preparado não só para as conquistas, mas para perdas também, aprender a lidar com elas. Vem as lutas, a diversidade. As adversidades, na verdade, ou as perdas, as lutas, na verdade, ela nos traz lições. E cada ser humano tem a sua luta, cada ser humano vai ter a sua lição de vida. Ela vem para isso. Ela não vem para matar o crente, ela vem para trazer lições.